Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Thomas, professor de Física de vocês, trazendo aqui uma aulinha da correção da primeira lista de Física que eu mandei para vocês. Para o pessoal da Provest pré-ENEM é a Física 1, para o pessoal do Aprovest pré-IFES é só Física. Tá? Eu fiz a mesma lista, que é uma lista bem básica de conceitos iniciais para vocês, porque os conceitos não mudam, tanto para quem vai fazer o Enem quanto para quem vai fazer o IFES. A minha segunda lista de exercícios já é diferente, tá? O pessoal do pré-IFES vai ter uma lista só de velocidade média, o pessoal do pré-ENEM vai ter misturando velocidade média, movimento uniforme e encontro de móveis. Tudo bem? Então vamos começar, sem muitas delongas, Questão 1. Um professor de física, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: por que podemos dizer que estamos todos em movimento, mesmo que sentados em nossas carteiras? Ao dar a resposta correta, um dos alunos disse: porque o Sol sempre é o referencial adotado, uma vez que é o corpo mais massivo do Sistema Solar. Então estamos executando o movimento de translação com a Terra. Olha só, aqui o erro está na palavra sempre. Nenhum referencial é sempre adotado. Os referenciais podem ser escolhidos e modificados, tá? Então não existe um único referencial sempre utilizado. B. Porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua, a Terra estará em movimento e nós nos movimentando com o planeta. Aqui não tem nada de errado. Vamos deixar guardado e analisar as próximas. A princípio seria a B. C. Porque a Terra executa o movimento de translação ao redor do próprio eixo. Bom, primeiro que aqui o erro, que é ao redor do próprio eixo, é a rotação. Rotação, tá? Então, tá errado. Letra D. Porque nada pode permanecer totalmente parado. Olha, de novo, na física a gente tem uma certa dificuldade em falar sempre e falar nunca ou nada. A gente tem coisas que vão ficar sempre paradas, por exemplo, se você pegar o Sol em relação ao ponto fixo numa região próxima dele, por exemplo, ou um satélite geoestacionário, você teria pontos que estão sempre parados. Então a resposta, letra B de bola. Vamos seguir. Questão 2. A respeito dos conceitos de movimento, repouso, trajetória e referencial, marque a alternativa correta. A trajetória é o caminho feito por um corpo independentemente do referencial adotado. Mentira. Independentemente não, depende muito, tá? Sempre depende do referencial. Toda trajetória depende do referencial, certo? O que eu falei no slide anterior sobre é difícil falar sempre e nunca, isso para exemplos. Agora, para definições, a gente pode falar sempre, A trajetória é sempre o caminho feito a partir de um referencial escolhido, tudo bem? Porque é uma definição. Movimento e repouso são conceitos relativos, pois dependem da trajetória adotada pelo móvel. Olha, não dependem da trajetória, tá? Depender da trajetória é o erro aqui. Não dependem da trajetória, não. Dependem da relação com um referencial adotado, certo? A trajetória não interfere se eles estão em movimento ou repouso. C. O referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. O Sol é considerado um referencial privilegiado, pois é o corpo mais massivo do Sistema Solar. Então, olha só, o Sol ser o corpo mais massivo do Sistema Solar, não importa. Se eu quiser escolher o referencial, uma formiguinha andando no chão, eu posso. Massa não interfere na escolha de referencial. Letra D. A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação ao referencial adotado. Até que a gente até pode marcar a verdade. Isso aí é uma definição, Então não tem como ter outra certa. Só vamos ler a D. Mesmo que a Terra seja tomada como referencial, nunca poderemos dizer que os prédios e as demais construções estão sempre ou estão em repouso.
Pois é. Porque mesmo que a gente tome a Terra como o referencial, os prédios ou demais construções, você pode ter uma movimentação, né? De certa forma, você pode ter o prédio caindo, você pode ter uma mudança no estado do prédio. Então, também, né, aqui a gente não pode marcar certo, beleza? Vamos lá, próxima, né? Aqui, então, nós temos a letra D de dado, beleza? Então, vamos lá para a questão 3, né? Um trem se move com velocidade horizontal constante. Dentro dele estão o observador A, um garoto e um garoto, ambos parados, né? Em relação ao trem. Na estação sobre a plataforma está o observador B, parado em relação a ela, né? A plataforma. Quando o trem passa pela plataforma, o garoto joga uma bola verticalmente para cima. Desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que o observador A vê a bola se mover verticalmente, o observador B vê a bola descrever uma parábola, ou seja, é uma questão de trajetória. Logo, eu vou para um slide em branco aqui, depois a gente volta para a questão para fazer uns desenhos. Então, é o seguinte, vou desenhar do ponto de vista dos dois observadores aí, A e B. O A está dentro do trem e o B na plataforma, ok? Que aí a gente tem as duas visões aí. Então vamos lá, vou fazer um desenho, me perdoem aí pelas minhas capacidades artísticas. Então tá aqui, você tem um trem, vou fazer o meu observador A de vermelho. Então ele está aqui parado dentro do trem. E aí tem um garotinho verde, aqui, que é o garotinho, com uma bolinha roxa na mão. Ok? E eu vou desenhar 3 momentos dessa situação. Tá? Aqui depois um segundo momento e aqui depois um terceiro momento. Tá feio o trem, mas vale a pena. Na segunda situação, na situação B, eu tenho aqui o trem. Como o meu referencial é o cara na plataforma, eu vou esquecer o observador A. Vou só desenhar o garotinho. Aqui. Perdoem os barulhos, tá, gente? Porque minha rua aqui está movimentada. Parece que não existe quarentena, não. E uma pessoa, vou botar azul aqui na plataforma. É o meu observador B. E também vai ter 3 momentos disso acontecendo. Melhor, aqui eu vou desenhar só 2, para ter uma ideia melhor. Beleza, então vamos lá na A. O que vai acontecer na visão do observador A nos 3 momentos aqui que eu desenhei? O garoto, ele está com essa bolinha na mão, né? Ele vai jogar para cima, ela vai atingir uma altura máxima. E aí, o que acontece com ela depois? Olha só, gente. A informação que me foi dada é que o trem tem uma velocidade constante, certo? Constante. Vamos supor 100 km por hora. 100 km por hora. Então, no momento em que o garoto lança a bolinha para cima, então ele faz uma força e lança a bolinha para cima, nesse exato momento a bolinha tem qual velocidade antes de sair da mão dele? Bom, dentro do trem ela está parada, mas fora do trem ela tem uma velocidade de 100 km por hora. Então, a velocidade do trem também é contabilizada nessa movimentação, para quem vê dentro do trem. Então, o garoto vai jogar, por estar acompanhando a velocidade do trem, a bolinha vai parecer que dentro do trem fez uma movimentação simplesmente aqui, ó,
vertical. E de novo vai cair na mão do garoto. Então, para quem está dentro do trem, isso é uma trajetória reta, retilínea, né? Retinha, certo? Então, por ter essa componente aqui da velocidade do trem, é que a bolinha continua, deixa eu continuar desenhando esse componente, ela continua sempre com a mesma velocidade acompanhando a movimentação do trem, até cair na mão do garoto. Beleza? Agora, uma pessoa que está na plataforma, ela vai ver a bolinha chegar até uma altura máxima, só que vai ter um contexto, né? A bolinha caiu na mão do garoto. Igual a gente viu lá em cima. Então, o final é o mesmo. O início é o mesmo, o final é o mesmo. Porém, a pessoa na plataforma vai ver uma trajetória curva para a bola. Curva. Ou seja, e aí se eu for desenhar aqui em cima, né? Se a pessoa estiver de fora, o que ela vai ver? Essa mesma trajetória curva. Essa trajetória é o que a gente vê, porque a gente também está fora do trem. Mas o cara que está lá dentro do trem, ele vai ver o garoto jogando a bolinha para cima e caindo exatamente na mão dele. Tá? Isso só acontece porque o trem tem uma velocidade constante, tá, gente? Então, voltando aqui para as questões. O observador A vê a bola se mover verticalmente para cima e cair nas mãos do garoto. Verdade. O observador A está dentro do trem e foi isso que ele viu. O observador B vê a bola descrever uma parábola e cair nas mãos do garoto. Verdade, né? Para a gente que está de fora também. Os dois observadores veem a bola se mover numa mesma trajetória. Falso, eles estão em referenciais diferentes. O observador A vê a bola descrever uma parábola e cai atrás do garoto. Falso, ele vê uma trajetória reta. E só cairia atrás do garoto se o trem fosse acelerado, tá? Acelerado. Aí a bolinha ia cair atrás dele. E o observador B vê a bola se mover verticalmente e cair atrás do garoto. Falso. O observador B está fora. Mover verticalmente ele não ia ver, tá? Nunca ia ver. Logo a nossa resposta é 3. Show? Bora. Questão 4. Observe a figura. Daniel está andando de skate em uma pista horizontal. No instante T1, ele lança uma bola que sobe verticalmente. A bola sobe alguns metros e cai, enquanto Daniel continua a se mover em trajetória retilínea, com velocidade constante. No instante T igual a 2, a bola à mesma altura que foi lançada. Despreze os efeitos da resistência do ar. Assim sendo, o instante T2, o ponto em que a bola estará mais provavelmente é. Então, mesma questão, né? Agora, se a gente for considerar o nosso referencial, vou considerar o referencial de Daniel. O que é o referencial de Daniel? Ele vai pegar, jogar essa bolinha diretamente para cima, ela vai chegar até uma altura máxima e vai voltar à mão dele. É a mesma coisa que a gente discutiu na última questão. Para o referencial nosso fora, a bolinha vai subir e descer e fazer uma trajetória curva. Ou seja, o local mais provável é na própria mão dele, L. Beleza? Próximo. Aí agora fica mais fácil, né, da gente identificar. Questão 5. Júlia está andando de bicicleta, então a Júlia aqui, com uma velocidade constante quando deixa cair uma moeda. Tomás, meu quase xará, está parado na rua e vê a moeda cair. Então ele está em repouso aqui. Considerando desprezível a resistência do ar, assinale a opção. Deixa eu fazer um óculos escuro aqui nele. Assinale a opção, a alternativa em que melhor estão representadas as trajetórias da moeda, como observado por Júlia e Tomás. Bom, então, vamos pensar o seguinte. Júlia, ela está aqui o que é? Uma bolinha? Uma moeda. Tem uma moedinha aqui na mão dela. Ela vai deixar cair essa moeda. De novo,
O que a Júlia vai ver? Ela vai ver que ela vai soltar a moeda e quando ela continua andando para frente, a moeda vai cair no pé dela. Vai cair no pé dela. A trajetória para ela é reta, tá? Porque a gente deveria desenhar vários momentos da bicicleta aqui. Então, eu só estou simplificando o desenho. Para o Tomás, a trajetória, deixa eu desenhar aqui de azul, a trajetória é o seguinte, vamos aí, aqui. A moeda vai fazer uma trajetória curva até cair ao chão. Então, o pé da Júlia deveria estar mais ou menos aqui, certo? Se a gente fosse desenhar o movimento todo. Então, o Tomás vê curva, a Júlia vê reta. Então, aqui não pode ser, aqui não pode ser, aqui não pode ser, só nos resta o que pode ser, que é a letra C. Tá bom, gente? Então, letra C de casa. Questão 6. Numa corrida de revezamento, dois atletas, por um pequeno intervalo de tempo, andam juntos para a troca do bastão. Nesse intervalo de tempo, 1. No referencial fixo na pista, os atletas têm velocidades iguais. Bom, então, pelo esse andam juntos, é a ideia de que nesse instante aqui T, não pode haver mudança de posição de um em relação ao outro, porque senão a mudança de bastão não acontece. Então, para não ter erro, pagar o xizinho, para conseguir funcionar isso aí, a gente precisa que eles tenham velocidades iguais, verdade? Certo? 2. No referencial fixo em um dos atletas, a velocidade do outro é nula, verdade? Opa! Como que um vai ter velocidade em relação ao outro se eles não podem alterar a posição nesse instante? Então, nesse instante, verdade. 3. O movimento real e verdadeiro dos atletas é aquele a que se refere a um referencial inercial fixo nas estrelas. Olha só, falso porque não existe movimento real e verdadeiro, depende do referencial. O referencial a gente pode escolher. Não existe um referencial ideal perfeito, certo? Fora fixo nas estrelas é o referencial ideal. Não. É um referencial ideal eu estar a bilhões e bilhões de anos-luz da Terra para analisar uma corrida? Não é. Então, não existe essa coisa de perfeito, verdadeiro, ideal. Logo, 1 e 2 corretos, letra A de amor. Tá bom? Vambora. Questão 7. A respeito do conceito de ponto material, assinale a opção correta. Ponto material é um corpo de massa desprezível. Isso é importante, por isso que eu até botei essa questão. Isso é falso porque uma propriedade do ponto material, então uma observação aqui do ponto material é que a gente vai condensar o corpo em um pontinho, mas a gente vai manter, nossa, escrevendo man com M, não, Deus me livre, vai manter a massa do corpo. Então a massa vai ficar concentrada naquele pontinho, certo? Então o corpo, um ponto material, continua com massa. É falso. B. Quando calculamos o tempo gasto por um trem para atravessar um túnel, o trem é considerado um ponto material. Falso, né? Porque depende. Depende. Se for um túnel, um trem de 100 metros e um túnel de, sei lá, 1000 metros, ou, não, nem 1000 metros, de 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros, se as dimensões do túnel forem muito maiores do que a do trem, aí o trem vai ser considerado um ponto material. Aqui, como ele não deu essas dimensões, a gente não pode afirmar nada. C. Uma pulga é um ponto material e um elefante é um corpo extenso. Aqui faltou, né, o famoso ponto, né, ou o famoso acento. Então, uma pulga é um ponto material e um elefante é um corpo extenso. Depende. Falso. Depende. Em relação a quê? Quem é o referencial? A pulga, para ela, não é um ponto material. O tamanho dela importa.
a pulga em relação sei lá, um micróbiozinho, uma bactéria, o tamanho dela é colossal. Então não pode ser considerado um ponto material. Então, falso. Tudo depende de um referencial. Nos resta a letra D, né? Um corpo... Eita, os acentos sumiram, né? É considerado um ponto material quando seu tamanho não é relevante no equacionamento de seu movimento. Ok. Para analisar o movimento do corpo, eu não preciso levar em consideração o tamanho dele. Para eu ver um carro andando na estrada, eu não preciso saber que esse carro tem 3 metros de comprimento. Só saber que é um carro, certo? E a velocidade dele e tal. Não preciso saber do comprimento para analisar. Questão 8. Leia com atenção a tira da Turma da Mônica mostrada a seguir e analise as afirmativas que se seguem considerando os princípios da mecânica clássica. Então, né, o Cascão está aqui na tirinha, andando de skate e tal, e o Cebolinha está parado como observador, né? Então, o Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e em relação ao amigo Cebolinha. Bom, em relação ao skate é falso, né? Porque ele está parado em cima do skate. Em relação ao skate, ele está parado. Não há mudança de posição do Cascão em relação ao skate. Então, A1 é falso. 2. O Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, verdade, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha, que é também verdade, né? O Cebolinha muda de posição. Você vê que no quadrinho 1, eles têm uma posição, no quadrinho 3, ele já tem uma posição completamente diferente. Então, isso é movimento. 3. Em relação ao referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. Bom, gente, olha só. Em relação ao referencial fixo e fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso, é verdade, tá? A gente pode dar vários poréns aí. Mas e se ele estiver combinando com a velocidade do referencial? Não tem problema, tá, gente? A Terra faz 2 movimentos, tanto de rotação quanto de translação. Não tem como eu ter um referencial que o corpo mantenha isso aqui acontecendo. Então, 3 é verdade, 2 e 3 é a letra D de dado também. Beleza? Próximo. Questão 9. Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma das suas poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Ele se afasta do ponto de ônibus. Dada essa situação, podemos afirmar que a conclusão errada é que... Então, vamos lá. A. O aluno que está sentado na poltrona acompanha o ônibus. Portanto, também se afasta do ponto de ônibus. A princípio, isso aí está certinho, né? Verdade. Então, não é a conclusão errada. 2. B. Podemos dizer que o corpo está em movimento em relação ao referencial quando a sua posição muda em relação a esse referencial. Essa é a definição de movimento. Então, verdade. C. O aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus, se o referencial for o próprio ônibus. Então, de novo. Ele está parado em relação ao ônibus? Sim. Ele está em movimento em relação ao ponto de ônibus? Sim. E o referencial é o próprio ônibus. Não tem problema nenhum isso acontecer. Verdade. D. Nesse exemplo, o referencial adotado é o ônibus. Então, vamos ler de novo. Imagine o ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Ele se afasta do ponto de ônibus. Dada essa situação, podemos afirmar que a conclusão errada é que... Bom, a princípio, nesse exemplo referencial adotado é o ônibus, vamos guardar e vamos analisar Para dizer se o corpo está parado em relação ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou um conjunto de pontos de referência. Verdade. Velocidade, movimento ou repouso depende de um referencial. Por exclusão é a D. E outra coisa, tá? Nesse exemplo, o referencial adotado é um ônibus é muito abrangente, porque a gente também pode considerar o menino, o aluno sentado. Ele não precisa ser necessariamente o ônibus. Então, não é que está errado, mas não está certo. É uma questão assim mais de análise, tudo bem? E de exclusão também. Última questão. A afirmação todo movimento relativo significa que
todos os cálculos de velocidade são imprecisos. Falso, a gente consegue calcular a velocidade muito bem, obrigado. Não existe movimento com velocidade constante. Falso, existe sim, e a gente estuda eles, inclusive. A velocidade depende de uma força. Falso, e a gente vai ver o porquê na parte de estudos de dinâmica. A velocidade depende de uma aceleração. Falso também, porque a gente vai estudar a velocidade sem aceleração daqui a pouco. A descrição de qualquer movimento requer um referencial. Letra E. Tranquilão. Fechamos. Então é isso aí, última questão. Então, gente, não quis me alongar muito, ficar falando demais. Qualquer dúvida, voltem para a aula de explicação. Podem mandar um comentário, né, na aba lá de comentários para mim e tal. Né, tenta ser bem específico, que aí eu posso ajudar mais. No mais, eu espero que essa listinha, que é bem básica, tá? É só para a gente treinar algumas coisinhas, tenha ajudado. Para o pré-IFES, vai ter já uma questão de velocidade para vocês aí, porque eu já mandei a aula e mandei também a lista. Para o pré-ENEM, eu vou mandar para a turma de sábado, tá? Eu vou mandar amanhã a lista para a turma de sábado, junto com uma aula, porque eu já estou gravando aqui de madrugada e os vizinhos vão reclamar, tudo bem? Então amanhã eu gravo e mando para vocês bem cedo, tá? E no máximo é isso. Agradeço a todos, mas para o pré-ENEM já tenho lá aula e lista de dilatação térmica, gigante. Vocês fazerem uma porrada de questão. Tudo bem? Valeu, galera. Abraço a todos. A gente se vê. Tchau, tchau.